Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3:16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passardes. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis. Todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado. Há quem acabou de sair de um fogo. Há quem está no meio do fogo. Há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Na caminhada da fé tem fogo. Diga, mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele diz: quando passardes pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos. Como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa, ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas e mais outros instrumentos vão ser soados e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha. Vocês vão para o fogo. Diga fogo. Diga com fé, fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16. 3,16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor
e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes mais. Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram, se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse, acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior. A luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior. Mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. Ficaram com uma situação difícil, por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa que eu tenho certeza que vai te abençoar, certeza. Daniel 3,16, levanta aí sua Bíblia. De Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negou. Meu Deus, fala com si os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco confortável, ela não negocia os seus valores. Minha mente, meu ser, à tua disposição. Que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga, meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, valores a sua fé. Ela não deixa, não converse, não se distraia, deixa a situação leva ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. E preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixareis eram da fé. Deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3:16, mas eu vou começar com... Chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado. Esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passou e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passar. Vocês não se curvaram? O som das trombetas, sardes, porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar por dias difíceis, todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruel, ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo, diga com fé, fogo
não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesach, a quem acabou de sair de um fogo, a quem está no meio do Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de fogo a quem vai passar por um fogo. Agora entenda, por favor, te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Na caminhada da fé tem fogo. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei. Diga, mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que leva. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça, ele diz: quando passardes pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo, ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos, como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa, ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas e mais outros instrumentos vão ser soados e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo. Diga com fé: fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim: ó, aumenta 7 vezes mais.
Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram: se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior, a luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior. Mas não se preocupe, que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga: tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz que falou: bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele, sem advogado, venceu a causa. Ele diz: todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda, ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram. Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Já acharam? 3, versículo 16. Daniel 3,16. Se você não tem Bíblia, eu vou deixar na tela, para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3,16. Levanta aí sua Bíblia. Te prejudicar, não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco minha mente, meu ser à tua disposição.
que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3:16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passar mal, você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama. Quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz com as pessoas. Você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida. Se você passar pelo fogo, aqui diz, quando passa com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo, é isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé por dias difíceis, todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado, há quem acabou de sair de um fogo, há quem está no meio do fogo, há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor, na caminhada da fé tem fogo, diga, mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça, ele diz, quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo, ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos, como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. Você vai lidar com todo tipo de pessoa ou de pessoas. Às vezes você se dá. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem que depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas coisas grandes chegando, mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Mais experiências mudar quem você é. Você não pode. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui: perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam. Parei aonde? 22. Com uma situação difícil. Por quê? Porque diz assim. Não, 23. E o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa? Caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou de Deus. Ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negou. E se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros:
Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende, por mais que a situação esteja. 4 homens soltos, que andam passeando dentro, pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante, confortável. Ela não negocia os seus valores ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Os valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado. E mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo. Diga com fé: fogo não queima. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui. 3, no versículo 16. Já acharam? No versículo 16, 3,16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de 3, versículo 16. Daniel 3,16. Se você não tem de responder sobre este assunto, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. A Bíblia eu vou deixar na tela para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3,16. Levanta aí sua Bíblia. Que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levou. Meu Deus, fala vantagem. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é do aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco ou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que minha mente, meu ser, à tua disposição, que o Senhor nos costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Use agora e faça todos compreenderem, porque eu sei aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3. O Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga, meu Deus, fala comigo. Mas tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando. Não converse, não se distraia agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram, se Deus, e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa. Agora, o rei ficou tão irado. Sua Bíblia aberta em Daniel 3:16, mas eu vou começar.
Que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte. Esse versículo aqui, Isaías 43:2 diz assim: quando passaste, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidinego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior. A luta é mais. Pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama, passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz, para você é maior, mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Se você passar pelo fogo, aqui diz quando passar fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Estou vendo 4, e tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus te sardes, porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa por dias difíceis, todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruel. Permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo usado. Há quem acabou de sair de um fogo, há quem está no meio do todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo, há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Uma mulher, ela foi até o ourives, e o fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando na caminhada da fé tem fogo, o ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo. Diga, mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Só um minutinho. Agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando tem a hora certa, e ela ficou em silêncio. Tem dias maus, mas tem Deus. Ele mandou acender 7 vezes, mas e tirou. E ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem, sua caminhada tem momentos difíceis. Diz assim, ó, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele tinha lutas. Como eu atendi um rapaz que falou: bispo, eu nem dinheiro para pagar. Diz: quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas. Melhores advogados. Ei. Com Deus. Mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar. O pequeno vence o grande. O fraco vence o forte. E ele, sem advogado, venceu a causa. E na vida dos 3 amigos de Daniel, ele tinha 3 amigos. Como era o nome deles? Ele disse: todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Na verdade, com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não
Ele pediu para os mais seguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, poderosos, lançar Sadraque, Mesaque e Abednego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram, mas dentro não mudou. Você não pode deixar atados, vestidos com as suas capas, ninguém te mudar sua essência. Na vida, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de você. Vai lidar com todo tipo de pessoa, ou de pessoas. Às vezes você se quer da fornalha de fogo ardente, e porque a palavra do rei era urgente, e depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe, essa fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha para mim, aqueles homens amarraram as mais experiências, mudar quem você é. Você não pode, Sadraque, Mesaque e Abednego empurraram eles na fornalha. Sadraque e Mesaque perder a sua essência por causa de ninguém. E esses três se depararam. Abednego não morreram, mas os homens morreram. Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Claro, com uma situação difícil, por quê? Porque se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer. Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa. O rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar, de te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar de te tirar da luta. É quando ele começa a parar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de ser na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você. Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negou. Vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, você vê quem? Deus está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando lutas, mas está de cabeça erguida. Quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja, está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pensar é de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar com as pessoas. Você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida, pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação de... Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles eram com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo, confortável. Ela não negocia os seus valores. Entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? Limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu valores, a sua fé. Ela não deixa as amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus coração para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé. A situação leva ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. 3 eram da fé. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram, e o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Vocês não se curvaram? O som das trombetas e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar. 2. Diz assim:
Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo. Caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Diga com fé, fogo não queima. E se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 fogo? Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui. Os homens atados responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo, no versículo 16, 3,16, diz assim: responderam Sadraque e Mesaque, 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor, te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei. Estou vendo 4. E tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro, que permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo, vantagem. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou todo o mal. E as pessoas olhem para você e vejam Deus, o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que uma mulher. Ela foi até o ourives e costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime. O ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim: ó, aumenta 7 vezes tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, só um minutinho. Agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. E os 4 estão passeando. Sempre que você estiver no momento difícil, mas tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem a hora certa. E ela ficou em silêncio. Elício, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. É quando tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando Deus, mas fala. É quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Contando agora, ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa. É quando você não pode contar com ninguém. Tentou com um, te decepcionou. Tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo. Mas entenda, eles disseram: se Deus de te tirar da luta, é quando Ele começa a parar, nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. E ser na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você. Agora, o rei ficou tão irado. Você vê quem? Deus está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando lutas, mas está de cabeça erguado. Que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Mas porque era Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, agora pense, pensar é de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. O fogo é maior, a luta é maior. Eles foram para o fogo, aquele fogo, eles é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus.
Tem coisas que você só está passando. Entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? Passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo, as amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus para você é maior, mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou, tem 4, não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. E os 4 estão passeando. Sempre que você estiver no momento difícil, saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo. Você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. Porque o fogo queima o quê? As impurezas. Quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo. É quando você não pode contar com ninguém, tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz que falou, bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele sem advogado venceu a causa. Ele diz, todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda. Ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você. A fornalha estava sobremaneira quente, a chama do... Tem coisas que Deus fala através do homem de Deus, mas tem coisas que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageira, é direto. O fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram. Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair e você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim, parei aonde? Quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus.
Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Diz assim. Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3. 26. Então, chegando-se, estou vendo 4, e tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus, Nabucodonosor, à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus, permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo. Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha para todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus. Para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer. Uma mulher, ela foi até o ourives e ouviu sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba. O ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: muita gente que hoje critica, mas quando você vencer, ó, só um minutinho, agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. Vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim: bispo, quando eu comecei a falar, tem a hora certa. E ela ficou em silêncio, ele tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem, fazer o congresso, meus funcionários, tudo ficava fazendo chacota, eu pagava o salário deles atrasado. Está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Agora está tudo em dia, dê aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa. Quando você vence, todo mundo fica de boquinha calada de te tirar da luta. É quando Ele começa a aparecer na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você e ver quem? Deus. Está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando lutas, mas está de cabeça erguida. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pensar é de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? As amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, e os 4 estão passeando. Sempre que você estiver num momento difícil, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso.
é quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, é quando você não pode contar com ninguém, tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí Ele diz assim: sim, tem coisas que Deus fala através do homem de Deus. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os Deus. Mas tem coisas que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageiro, é direto. Conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder. Então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar, vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar algum sobre os seus corpos, nenhum só. Falar, não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim: para onde cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba, tem muita gente que hoje critica, mas quando você vencer, ó, vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim: bicho, quando eu comecei a fazer o congresso, meus funcionários tudo ficava fazendo chacota, eu pagava o salário deles atrasado, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, agora está tudo em dia, dê aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta. Quando você vence, todo mundo fica de boquinha calado, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí Ele diz assim: no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os... Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio. Conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo, poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo, mas quando você sair é para coisas grandes. Escute isso, por favor. Escute, porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer vingança de ninguém, a vingança pertence a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém se dê mal. Você não quer vencer para humilhar ninguém, você quer vencer para que outras pessoas queiram também a sua fé e o seu Deus. Guarda o seu coração. Você não pode sair de uma luta para quando falar da luta que você passou, você começa a chorar, você entra em desespero, parece que foi uma coisa que aconteceu ontem, coisa de anos atrás, porque ainda está sensível. Quando você está na fé, você está no meio do fogo, as pessoas tentam te consolar. Ô fulano, aconteceu isso com você. Você não quer comiseração de ninguém. Você fortalece até quem tenta te fortalecer, porque Deus te sustenta. Diga: Deus me sustenta.
Aí ele diz assim, eu vou terminar. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Fala alto, que o quê? Confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fala alto. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha, depois do fogo, você não vive a mesma vida. Depois do fogo, aguenta o fogo, aguenta a guerra. Bispo, mas piorou, bispo aumentou 7 vezes, bispo, mas está difícil, bispo. Ei, vai dar certo. Vai dar certo porque Ele é com você. Depois dessa pindaíba, dessa escassez, dessa dificuldade, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na Babilônia, um lugar que eles tinham tudo para se dar mal. De repente você está em um lugar tão difícil, em um comércio tão difícil, num lugarzinho tão apertado, numa situação tão complicada. Não se preocupe não, porque é dali que vai nascer a prosperidade, porque Deus é com você. Diga: tem guerras, fique em pé, diga: mas tem Deus. Tem luta, mas tem Deus. Tem fogo, mas não queima fogo, porque Deus é comigo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.